Agora a gente vai focar um pouquinho mais em alguns projetos que a Débora tem. Ela tem vários projetos dentro da vida dela, e um deles é Bailarinas da TV, do qual eu falei que eu faço parte. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho mais qual é a maior dificuldade das meninas quando entram no projeto, que tu sente mais, assim, com relação à dança, à técnica, à gestualidade ou à expressão. Quando eu comecei, né, o curso 4 anos atrás, eu comecei falando só da parte técnica, que é a dança, como montar um material, como funciona a TV, os bastidores, como entra, quem contrata e tal. Até aí tudo bem, só que eu comecei a ver que algumas meninas tinham resultado e outras não. Então, as meninas que tinham resultado, elas tinham o seu emocional melhor, mais equilibrados, né? E as outras que não conseguiam ficavam como se a imagem do cachorro, né, que fica girando em volta do próprio rabo, assim, ela não conseguia sair do lugar. Então eu comecei a entrar de forma profunda para tentar entender o que estava acontecendo com essas meninas. E aí eu vi que eram problemas emocionais. Então eu comecei com essa parte emocional. Falei, eu acho que eu vou ter que juntar uma coisa na outra. Só que eu pensava que o emocional estava relacionado às relações de família e relações com o cônjuge, filhos e tal. Então, se você pegar o curso que você tem, por exemplo, eu falo sobre relações abusivas, eu falo sobre relações tóxicas e tal. E tem relação também. Só que o ponto da relação é ainda mais profundo. É a relação da identidade, do seu próprio eu. Eu entendi nesses últimos tempos, 2020 para mim, vou falar, os ganhos em questão de pandemia, para mim, foi em questão de conhecimento. Porque mercado parado, o que você tem para fazer? Estudar, né? E nos últimos estudos que eu fiz, me caíram algumas fichas como a identidade da mulher e do homem, né? A sua própria identidade, de realmente conhecer os seus valores. Eu percebi que aos 35 anos de idade eu nunca tinha escrito os meus valores num papel. Eu nunca tinha feito isso. Eu não sabia o que eram os meus valores, mas eu acreditava que eu tinha valores, como ser uma pessoa ética, como fazer o bem e tal. Isso não são os valores, isso é caráter. Então, quando eu coloquei os valores no papel, que inclusive eu fiz a ferramenta e vi que eu não estava agindo de acordo com os meus valores, aquilo para mim foi um choque. Então, eu entendi que dentro de uma carreira, para que você consiga materializar um processo, né, fazer lá a visualização, materializar o seu sonho, você precisa cuidar do seu emocional, porque ele é a chave para desbloquear o seu mental. É um processo um pouco complicado, que nem eu estou falando aqui, porque as pessoas, elas trabalham só no plano material, elas trabalham só no físico, no que é palpável, no que se vê. Eu vejo um celular, eu vejo uma caneta, e, na verdade, 70% do que existe no universo é invisível. Então, se 70% é invisível, por que eu tenho que trabalhar só com o que eu vejo? É isso que as pessoas não entendem. Que tudo flui do invisível. E o invisível é muita coisa. É muita, mas muita mesmo. Quando as meninas vinham para mim, eu conseguia aquela visualização, por exemplo, do palco que eu faço com vocês, né? Se visualizar, se enxergar, aquilo lá é uma ferramenta sensorial que reprograma o cérebro. Faz com que, porque o cérebro ele é atemporal, faz com que a menina olhe a imagem do futuro, o cérebro identifica como uma verdade, é uma realidade aquilo, porque não tem um tempo, então se ela está vendo com o olho da mente, aquilo é real, e aí ele começa a trabalhar para te dar aquilo. Entendeu? É assim que funciona com a ferramenta. Então eu vi que precisava de um trabalho interior. Aí linka um pouco também do que eu falei no começo, que eu falei da importância do seu empoderamento. Empoderamento não é briga de sexo. Empoderamento é autoestima e autoconfiança. Empoderamento é segurança em si. É saber falar não de uma forma gentil. Empoderamento é olhar para você, saber que o seu tempo vale tempo, que vale dinheiro
e que é muito importante que perder tempo com gente que não vale nada não tá na tua agenda. Isso é empoderamento. As pessoas misturam um pouco o que é empoderamento. Empoderamento é a sua autoconsciência. E é algo que demora, né? É um processo. A gente já conversou algumas vezes e para mim, pelo menos, foi uma coisa muito complicada. Ainda está sendo, né? Ainda está sendo uma descoberta para mim. Mas eu vejo isso muito acontecer em algumas alunas minhas, né? Geralmente são mulheres um pouco mais maduras, que se sentem desconfortáveis em realizar determinado movimento, como o movimento de quadril, movimento que a gente consegue soltar mais o ombro, geralmente o tronco fica mais travado, e tem toda essa questão, porque essas articulações, elas movimentam, é o básico. É a gente saber que essas articulações, elas movimentam, elas têm o poder de movimentar, não só na mulher, como no homem também, mas por que essas articulações, elas estão tão travadas? Né? Será que não tem essa relação também com o autoconhecimento, com acreditar em si? É emocional, com certeza. Quando você pensa que a pessoa que está tendo dificuldade em fazer um movimento ou fazer a dança, ela sai um pouco do ritmo, ela dá uma errada no movimento, ela não coloca do jeito certo, é porque ela está trabalhando cognitivo, que é o lado esquerdo do cérebro. Tá? Ela está trabalhando só o racional. Quando essa pessoa ela deixa o racional, ela para de se importar com o que vão falar dela, ela para de se importar com o externo, ela começa a trabalhar o interno, ela começa a trabalhar o emocional. Aí é onde ela se conecta com a dança. Aí a dança vai fluir e ela consegue transmutar a energia que está nela. Como são pessoas mais velhas, né, que você está colocando de mais idade, mulheres mais maduras também, então, geralmente está muito limitado a crenças, porque mulher que rebola, né, a mulher que faz muito assim é porque é muito dada. Se a gente for parar para pensar, lá atrás, na época dos nossos pais, minha mãe é de 1960, meu pai é de 1938, na época lá da Segunda Guerra Mundial. Você imagina o que era a mulher naquele período, né? Você já começa a ver de lá de trás as roupas, o que usava, o comportamento, o pai que escolhia o casamento. Então a gente tem crenças tão enraizadas de lá de trás que acabam ficando no nosso mental. E é difícil deixar essas crenças para trás, porque o seu cérebro já está programado, é como se fosse um software de computador. Você tem um sistema nele. Então é preciso passar um antivírus, né, reprogramar um novo software, colocar um novo software nele para que a sua vida possa fluir. A partir do momento que a sua vida flui, que você programa, coloca um novo sistema na sua mente, aí todo o resto vai andar. Porque é como se você estivesse usando um computador de sei lá, não lembro quando que inventou o computador, mas de 1900 bolinha, numa era de 2020. Não vai funcionar. E é uma descoberta pessoal, né? Felizmente ou infelizmente é uma descoberta pessoal. E aí quando as pessoas chegam geralmente para mim, quando as mulheres, geralmente são mulheres que procuram dançar, iniciar a dança, elas geralmente vêm com essa programação mental de não movimentar o corpo por se expor demais, e não se trata disso, né? A gente pode dançar sim, de uma forma discreta, de uma forma mais consciente. Algumas têm uma mentalidade de que a sensualidade é vulgaridade. É uma linha tênue, né? Da vulgaridade e sensualidade. Ser sensual é você se amar, né? O trabalho de autoestima, geralmente, ele é feito quando você demonstra amor por você, né? No toque, é o jeito de você se cuidar. A vulgaridade é aquela coisa tipo... Entendeu? É aquela coisa que, tipo, bota lá É diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, não vou dar nomes. Tem vários exemplos, né? Feed rolando e tal. Aí eu vi uma pessoa dançando polidense. Gente, o polidense é sensualidade pura, né? Sensualidade. Mas existe uma linha que é tênue com a vulgaridade. Então, quando essa pessoa passou numa consultoria comigo, o que eu falei para ela? Para ela desmembrar o trabalho. Fazer um perfil para uma área e outro perfil para outra área, para ela trabalhar com TV e tal. Desmembra, tá?
Só que essa pessoa não desmembrou, continuou fazendo tudo no mesmo perfil e tal. Essa pessoa vai alcançar a televisão? Não, não vai alcançar a televisão. Por quê? Porque uma coisa é você pegar o pole dance e você colocar um shortinho pretinho lá, bonitinho e tal, e fazer o mesmo movimento, colocar a sensualidade, desenvolver o trabalho, mas estar adequadamente vestida para uma rede social. Outra coisa é você meter uma calcinha fio dental, uma lingerie sensual, de rendinha, entendeu? E fazer os movimentos de pole dance na rede social. Quando eu olhei aquilo, eu só coloquei a mão na cabeça e falei, cara, como uma pessoa consegue pagar o meu trabalho, uma consultoria comigo, escutar o que eu tenho para falar e fazer ao contrário do que eu estou mandando? Isso é o quê? Uma programação mental de autossabotagem que ela tem. Ela mesma se sabota, ela escuta o que é para fazer e ela faz o contrário, que a mente dela está programada para fazer aquilo. Isso é sinônimo de baixa autoestima. Ela não conseguiria colocar uma outra roupinha porque ela não se sentiria confiante, porque a confiança nela está em colocar uma lingerie e usar de forma provocativa. Você vê como é uma coisa muito profunda? O quanto a identidade, o quanto você conhecer o seu eu é importante em todo o processo? Em qualquer área. Qualquer área. A gente conversando a respeito sobre a autossabotagem, por exemplo, né? Só mais um tópico já para a gente se encaminhar para o final, que eu não vou tomar muito teu tempo. Eu percebo algumas coisas assim, óbvio que tem corpos e corpos, mulheres e mulheres, né? O perfil da TV é que é geralmente com que tu trabalha, o que tu pede. Mas uma mulher que não quer entrar para a TV, uma mulher que só quer dançar, não quer ser profissional, ela quer só dançar, né? Como ela se olha no espelho, né? E de repente não está satisfeita com o que ela está vendo por alguma outra questão, e aí ela fica se sabotando no sentido de, eu não vou procurar fazer isso, que é o desejo de dançar, de fazer alguma outra coisa, teatro que seja ligado à área criativa, à área artística, e fica lá, se colocando para trás, se menosprezando, e tem N coisas dentro da cabeça dela acontecendo. Eu também me saboto, acho que todo mundo se sabota. Porque assim, o que acontece com a autossabotagem? A autossabotagem é uma programação do cérebro. O cérebro ele tem funções básicas, como procriação e poupar energia, tá? Então ele fica tentando, são 3 programações. Ele quer ele quer limitar, ele quer eliminar o medo, o sentimento. Por exemplo, você vai andar na rua. Quando você está andando na rua, você gasta mais energia, principalmente quando é à noite. Por quê? Porque você está em atenção plena. Então, quando você está em atenção plena, você gasta mais energia do cérebro. O cérebro começa a jogar os hormônios do seu corpo. Então, você fica com atenção para você não ser assaltado, para você não passar por algum tipo de assédio, enfim. Outra programação do cérebro natural, isso é natural, uma coisa divina, não tem como a gente burlar, é a procriação, ele é a prole, né, que é a parte sexual. Então, todo mundo quer ter um relacionamento, quer, né? E poupar energia é outra função do cérebro. Ele quer poupar o tempo inteiro energia. Então, ele programa o seu cérebro, ele toma as decisões por você antes mesmo de você tomar as suas decisões. Então, por exemplo, se você, amanhã de manhã eu vou acordar a tal hora. Quando você pensou e falou isso, o seu cérebro já tinha feito isso antes de você. Ele já tinha tomado a decisão e poucos segundos depois você tomou a decisão de fazer. Isso faz com que o nosso livre-arbítrio fique meio comprometido, tá? Porque o livre-arbítrio ele só é realmente seu quando você tem consciência disso e você percebe que o seu cérebro fica tentando te burlar nas coisas. Então, por exemplo, eu vou acordar amanhã 8 horas, aí você fica naquela coisa lá da autossabotagem. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Nessa de mais 5 minutos já foi 40, 1 hora e meia. Entendeu? Então, isso é autossabotagem, uma programação mental que você tem. Todo mundo tem alguma programação mental de autossabotagem. É uma luta interna diária, né? Isso. E como você disse, para cada pessoa vai ser de uma forma, porque nós temos histórias diferentes. Nós temos dores para serem curadas diferentes. Então, nunca vai ser igual. Mas ferramentas podem ajudar as pessoas a se desenvolver nessa área. Seja na área profissional, pessoal, enfim, independente da área que ela quer de vida. Se ela sabe como aplicar, usar, porque é o papel que ajuda a tirar da mente as informações. Então, se ela coloca lá as informações nas ferramentas, ela consegue ir ajudando o cérebro
e ir reprogramando. Não tem como você tirar uma programação mental sem colocar outra no lugar. Não tem como você tirar um vício emocional sem colocar um outro vício em cima. A última pergunta para finalizar esse bate-papo, mega interessante Nossa, deu um bug, desculpa, Débora. Bárbara, nossa, todo mundo me chama de Bárbara. Menina! Quem erra o nome me chama de Bárbara. Eu devo ter sido Bárbara em algum momento da minha vida. Não, e eu que chamo meu namorado de Lucas às vezes. O nome dele é Douglas, não tem nada a ver. Aí quando você tiver um filho com ele, você põe Lucas para não ter problema. Exatamente. Ó, que doida. Bom, para finalizar esse bate-papo, eu quero que você, por favor, Débora, dê uma dica para quem está iniciando na dança, para quem quer se profissionalizar e para uma pessoa que quer só curtir a dança como hobby. Primeiro ponto é diversificar tudo, né? Para quem quer trabalhar com carreira, é diversificação de estilos de dança. É não ser bom só em uma coisa. Por exemplo, eu estava vendo uma live de uma produtora de elenco e uma das coisas que ela comentou é o seguinte: chega um bailarino que sabe dançar um estilo de dança. Chega um outro bailarino que ele sabe sapatear, sabe dançar o mesmo estilo que esse daqui, ele sabe cantar, ele sabe não sei o quê. Ela falou, automaticamente nós vamos pegar aquele que tem mais diversificação nas áreas. Porque se a gente tem um problema, a gente sabe onde colocar ele de uma outra forma, para substituir outra pessoa e tal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fazia muita coisa, gente. Eu cuspia fogo, fazia estátua viva, malabares, fazia personagem, clown, fadinha, tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, eu fazia. Então, quando eu apresentar o meu trabalho, que vinha uma modelo, eu sou modelo e trabalho com tal coisa. Eu sou modelo, cuspo fogo, faço o quê, sei fazer caipirinha, também sei fazer não sei o quê, blá, blá, blá. O cara falava assim, caçamba, sabe fazer tudo, pega essa menina aqui. Porque eu posso ser encaixada em qualquer área. Isso era uma coisa que me ajudava muito. Então, a diversificação é algo que as pessoas precisam ter. E para quem quiser ser ainda mais top, vai lá no meu canal e assiste um monte de coisa que tem no meu canal lá. Faz um Netflix da Débora, entendeu? Tem bastante coisa lá, gratuita, que tira as dúvidas. Minha caixinha lá no Instagram, que tem pergunta, a pessoa pode ir lá perguntar qualquer coisa, eu respondo tudo. E eu não miguelo nada. De mulher para mulher é trabalhar autoestima. Como é que a gente trabalha autoestima? Ninguém ensina a gente a trabalhar autoestima. Todo mundo só fala pra gente. Você tem que trabalhar autoestima. Você tem que melhorar o seu amor próprio. E aí você fica assim, nossa, mas o que eu como faz? Eu não sei como é que eu faço isso. Começando a fazer coisas para você. Então, vou dar alguns exemplos de atividades que a mulher pode começar a fazer aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você que está escutando, próxima coisa que você for comprar, você vai comprar as compras da casa. Uma coisa dentro do mercado, pelo menos, tem que ser para você, só para você. Nem que seja um chocolate, um negócio que você não compra porque você está sempre poupando dinheiro para comprar para a família, para outras coisas e não compra para você. Você vai tirar uma coisa que é dos outros e vai botar o treco para você. E você vai comprar esse artigo para você. Se for uma roupa, se for numa loja, qualquer outra coisa, você vai mandar embrulhar para presente. Olha, isso aqui é presente, pode embrulhar para presente. E você não precisa falar para quem que é uma pessoa especial, acabou. Só que quando você faz isso, você está programando o seu cérebro para mostrar para o seu cérebro e para você mesmo, né, trabalhando a tua identidade, que você é uma pessoa que merece ser presenteada e ele vai proporcionar outras oportunidades para que você seja presenteada. Olha que beleza, outras pessoas te darão presentes, é isso. Né? Quando você for cuidar de você, uma outra coisa que você pode fazer a partir de agora, você não vai passar creme assim. Você vai passar o creme, você vai sentir o creme, você vai cheirar esse creme, você vai passar você vai fechar os olhos, você vai sentir a textura da sua pele, você vai sentir você. É outra programação. Coisas como Nazaré Tedesco lá, da novela que ela falava lá, tipo, passava batom, falava, como você é gata. Viva intensamente a parte emocional. Feche os olhos, esqueça o que vão falar. Eu não danço tão bem. Eu não pode falar palavrão no YouTube, mas tipo, que se lasque, entendeu? Que se lasque o que vão pensar. Quando eu vou dançar, meu Deus, eu fecho o olho mesmo, eu vivo. Não tô nem aí com o que vão pensar de mim. Porque eu estou fazendo pra mim. E quando você começar a trabalhar
e pensar que é para você, os outros, ó. Débora, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de ter esse bate-papo contigo. Tenho certeza que esse vídeo vai ser um sucesso, porque tu fala muito bem, você se expressa muito bem, dá dicas maravilhosas e eu estou aguardando o mais conteúdo do Bailarinas da TV, porque seu conteúdo é muito maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Um grande beijo para os seus seguidores, suas seguidoras. É isso aí, gente. Vocês merecem o melhor, tá bom? O melhor. Um grande beijo.